Fala, segundão. Como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui é o Digão para dar mais uma aula de redação para vocês e eu espero que seja bem produtiva. Tudo bem? Galera, só lembrando, né? Estamos nessa época de quarentena, sem aquela proximidade, sem aquele afeto todo que nós costumamos ter no CCIM. Porém, nós estamos de olho em vocês, estamos todos abertos, né? Esses canais comunicativos que a gente tem pela internet, por meio do meio virtual, certo? Então, o Prof. pede que vocês façam a parte de vocês, já que nós estamos nos esforçando para fazer essas aulas, para que vocês não fiquem sem atividade, né, durante esse tempo recluso. Então, façam a parte de vocês, assistam as aulas na hora correta, tá? Na hora que a gente pede para ver de manhã, até porque nós, professores, estamos analisando, né, se vocês estão assistindo ou não, e isso pode valer como presença. Então, é importante que você assista as aulas no horário demarcado, tá? Tenta entrar pela plataforma do Plural, ok? A ideia é que vocês assistam pelo Plural, tudo bem? E aí vai dar tudo certo. Tudo bem? Quando voltarmos, vai ser tudo como era antes, né? A gente vai correr atrás e vai dar tudo certo. Fiquem calmos, mantenham-se tranquilos que vai ficar tudo bem. Tudo ok? Ok? Então tá bom. Beleza, vamos lá, gente. Nós vimos carta do leitor antes de as aulas encerrarem, né, por conta da quarentena. Então, nós vamos retomar, né, o nosso conteúdo revisional desta aula será, então, carta do leitor. Tudo bem? Esta carta, galera, ela é cobrada em diversos vestibulares, né? Aqui em Maringá nós temos na UEM, e ela pode ser cobrada em vestibulares em São Paulo, como na Unicamp, por exemplo. Ela pode aparecer na UFR, na UEL, enfim. Há vários lugares em que a carta do leitor pode ser cobrada, na UEPG também, enfim. Espero que vocês compreendam muito bem e que usem da melhor maneira possível quando for solicitado. Joia? Então, vamos lá. O que é, né? Tá parecendo Globo Repórter, né? O que é? Onde vivem? De que se alimentam? Mas no caso aqui é redação, né? Então, o que é uma carta do leitor? Para que serve? Onde encontramos, né? Galera, vou ser bem sincero com vocês. Antigamente, as revistas vinham com uma seção do leitor e aí apareciam vários comentários que os leitores faziam sobre os textos lidos, sobre o assunto dos textos lidos. E isso era publicado depois na seção do leitor, em jornais e tal. Só que hoje em dia a gente vive na internet, certo? Então, é blog, a gente faz até um comentário no blog ali, mas já não tem mais aquele formato de carta do leitor, de enviar a carta para o editor da revista, esperar que ela seja publicada, né? Isso acontece muito pouco hoje em dia, né? Hoje em dia a gente prefere mandar um e-mail ou simplesmente comentar ali na própria publicação, porque é tudo online, certo? Então, não se usa tanto. Porém, os vestibulares ainda cobram isso, certo? Então, a gente precisa aprender, precisa fazer para que, se for necessário, né, estar pronto ali para escrever. Tudo bem? Ok. Então, né, a carta do leitor ela é escrita após a leitura de um texto. Galera, para ser carta do leitor, para se configurar como uma carta do leitor, precisa obrigatoriamente falar: sou leitor. Sou leitor assíduo da revista. Precisa falar: após ler o texto X na revista tal, no site tal, no blog tal. Então, é muito importante que você se marque como leitor para que isso se configure como uma carta do leitor. Tá? Isso é essencial, senão não é uma carta do leitor. Ok? Esse texto que você vai ler pode ser publicado num blog, numa revista, num site, no jornal, enfim. A intenção, né, dessa carta é expressar, então, a opinião do leitor sobre a publicação e seu conteúdo. Na verdade, na verdade, né, é o objetivo, é a intenção tradicional da carta do leitor. Isso não quer dizer que todo vestibular vai ser desse jeito, tá? Há comandos em que eles pedem não só para você dar opinião sobre o que você leu, sobre a publicação, mas eles pedem para você fazer outras coisas. Por exemplo, né, como está aí no slide para vocês, relatar, testemunhar, lembrar de alguma coisa, conscientizar os leitores que vão ler, caso o seu texto seja publicado depois na revista, no blog, no jornal, alertar as pessoas, né? Então, os comandos eles podem pedir outras coisas além desse objetivo tradicional, que é dar opinião sobre o tema do que você leu ali. Ok? Beleza. E, galera, há publicações, né? Às vezes a gente ainda vê essas publicações das opiniões dos leitores que eles mandam e tal, mas a grande maioria são apenas comentários na internet, como o prof disse para vocês anteriormente. Ok? Beleza. A gente vai escrever como se ainda existisse, tá? A carta do leitor, mandá-la bonitinha, para depois ela ser publicada, tá? Com todo o formato de carta. Ok? Beleza. Aqui, esse assunto.
gera polêmica, né? Mas tudo que envolve, né, essa contrariedade, homem, mulher, esse paradoxo, né, que quem sofre mais dá problema, né? Enfim, galerinha, mas eu vou mostrar para vocês um texto só para vocês verem como seria uma carta do leitor que alguém de verdade mandou para uma revista, tá? Vocês percebam que aqui o texto é pequenininho, né? Então, ele não é do tamanho que a gente costuma escrever para vestibular e tal. Mas é um exemplo de verdade. Então, o que seria uma carta do leitor? Né? Olha lá. São Paulo, 22 de novembro de 2008. A revista Veja. Gostaria de parabenizar a equipe de redação pela excelente entrevista. Eu, como homem e responsável pelo sustento do lar, concordo plenamente com os argumentos apresentados pelo historiador Van Creveld. Nós, homens, carregamos nos ombros uma carga imensa, seja por motivos de ordem financeira ou familiar. E por isso, com certeza, sofremos muito mais com o estresse do que as mulheres que desfrutam da paz e tranquilidade em seus lares. Atenciosamente, José Antônio Souza. Vai, meninas. O que vocês acham disso? E meninos, o que vocês acham disso? Né? Galera, é para ser opinião polêmica. Por quê? A ideia, né, da carta do leitor é você falar o que você pensa do que você leu. Com certeza, outros leitores vão falar que isso não tem nada a ver, que quem se estressa mais é a mulher, que as mulheres hoje em dia trabalham fora e que o estresse é o mesmo, não importa o gênero. Enfim, essa discussão ficaria louca e cada um pode falar o que bem entender. Quando você lê alguma coisa, aquilo que você leu provoca em você uma concordância ou uma discordância. Aí você resolve falar para quem escreveu, para quem publicou, para quem editou, o que você pensa sobre o que você escreveu. Tá? Então, essa é a ideia da carta do leitor. E aí, galerinha, geralmente há erratas, as pessoas podem contra-argumentar, né? Então, depois de ler alguma coisa na sessão do leitor, a pessoa escreve uma carta para falar que é um absurdo eles publicarem essas coisas. Enfim, a leitura de algo te provoca a escrever para a revista, para o editor, para o autor, enfim, isso é uma carta do leitor. Tá? A provocação da leitura te faz querer escrever a carta. Joia? Beleza. Galera, olhando para essa pequena carta aqui, você vê que ela tem um parágrafo só, ela tem ali o cabeçalho normal, lá no final, atenciosamente, a assinatura, não tem o vocativo, né, prezado, não sei quem, manda direto para a revista ali, um destinatário, a revista Veja, e é um texto pequenininho, é só uma pequena opinião. É assim que a gente vai escrever no vestibular? Não, né? Não, porque os vestibulares eles pedem um texto um pouco maior, né? Geralmente tem mais objetivos, geralmente tem um contexto mais elaborado, certo? Então, claro que a nossa carta não vai ser pequenininha assim, mas você consegue ver os elementos, né? Você consegue bater o olho e ver o que seria uma carta do leitor, tá? Joia. Quem são os interlocutores? Para quem que a gente manda uma carta do leitor? Não necessariamente é para o editor do jornal, o editor da revista. Tá? Isso é comum a gente mandar carta para o editor. Mas algumas vezes, os comandos, né, as propostas de redação, elas podem pedir para você mandar a carta para outro vocativo, para outra pessoa específica. Tudo bem? Então, por exemplo, pode ser uma carta do leitor para uma revista, diretamente, como a gente viu ali, a revista Veja. Pode ser aos editores de uma revista, de um jornal, de um site, de um blog. Pode ser para os responsáveis de um site, né, por um site ou por um blog. Pode ser para o autor do texto, né? Às vezes eles pedem para você mandar a carta para o autor do texto. Só que, galera, precisa ficar bem claro, tá? Precisa ficar bem claro que você está cumprindo o que o comando está pedindo. Então, por favor, se ele falar assim, manda a carta para os editores da revista, não vai enviar a carta para o autor do texto, certo? Você precisa ficar esperto, ficar de olho e mandar a carta para a pessoa certa. Tudo bem? Tudo jóia? É preciso marcar o destinatário do jeitinho que está lá no comando. Ótimo. Beleza, então. E a estrutura, né? Como é que seria, então, a estrutura de um texto, de uma carta do leitor, do jeitinho que a gente faria num vestibular, né? Com em torno ali de 20, 25 linhas para escrever, certo? Então, o prof coloca essa estrutura básica, galera, só que não necessariamente precisa ser deste jeitinho, né? Você pode mudar alguma coisa, mudar os conectivos, né? Mudar a forma de escrever seu texto, desde que tenha todos os elementos básicos de uma carta do leitor, certo? Então, quais são esses elementos básicos? O local e a data, né? Então ali, Maringá, 25 de abril de 2020. Na sequência, você coloca o vocativo. Então, prezado editor, se tiver um nome e a função dele, você coloca as duas coisas. Editor fulano de tal, autor fulano de tal. Se mandar para a revista, você pode colocar prezada revista X ou a revista X, como foi colocado ali no exemplo anterior para vocês, certo?
E aí você vai falar. Galerinha, geralmente, após o vocativo, as pessoas costumam pular, né, ir para a linha de baixo. Isso pode ser feito, tudo bem? Se você acha que a organização fica melhor, todavia, galera, o vocativo está com vírgula. Então, após a vírgula, você pode escrever com letra minúscula e continuar a frase normalmente, tudo bem? Então, não necessariamente você precisa ir para a linha de baixo. Você pode até perder um espaço de linha desnecessário, ok? Então, coloca lá. Marca que é leitor, sou leitor da revista X, do site X, do blog X, e após ler o texto tal, precisa falar qual texto você leu, ok? Precisa ficar claro. Se foi mais de um texto, foram, né, mais de um, foram 2, 3, 4, 5 textos, você coloca lá os nomes dos textos que você leu, tá? O nome da reportagem, enfim, o nome da publicação. E aí você vai falar que escreve esta carta, né, redige esta carta com o intuito de e colocar os objetivos que é no comando. O comando vai falar se é para você dar opinião, se é para você expressar alguma coisa que você lembrou, se é para você conscientizar, alertar alguém. O comando vai dizer qual é o objetivo, e aí você vai pegar ali, ok? E aí, depois de colocar todo o contexto, você vai começar a argumentar e começar a dar conta do que o comando pediu para você fazer. Só lembrando, tudo que está no contexto de uma carta precisa ser marcado na sua carta, precisa aparecer na sua carta, certo? Então, é bom que vocês fiquem bem atentos a isso e marquem tudo. Todas as motivações para a escrita daquela carta devem estar na carta, tá? Devem aparecer na carta. Então, coloquem tudo, ok? Eu sempre brinco com vocês, né? Se o comando falar assim, ó, você estava descendo a escada, tropeçou, caiu, aí quando levantou, viu uma placa, a placa apontava para o lado direito e pedia para você ler uma carta, pedia para você ler um livro, e após ler o livro, ele indicava uma revista, e essa revista tinha um texto, e depois de ler o texto, você ia mandar um texto para a revista para mandar, uma carta para a revista para falar o que você pensa sobre o texto lido. Meu Deus. Aí você fica, o contexto é gigante. O que você tem de fazer? Tem de marcar tudo. Você tem de falar, olha, eu estava na escada, eu tropecei, eu caí, levantei, vi uma placa que era para a direita, tinha um livro, o livro pedia para ler uma revista, na revista tinha um texto, e lá estava pedindo para eu mandar uma carta falando minha opinião sobre o texto. Aí você dá a opinião, certo? Então, lógico, eu exagerei aqui, para ficar bem marcado, sim, mas tudo que tem ali no contexto, todas as motivações, todas as posições sociais, tudo isso precisa aparecer na sua carta, ok? As condições de produção precisam estar marcadas, joia? Beleza. E aí você vai argumentar, né? Então você vai colocar nesse contexto, coloca o primeiro argumento. Aí você coloca ademais, né, ou qualquer outro conectivo, retoma o interlocutor e aí continua argumentando. Quer colocar mais um argumento? Ponto conectivo, né, assim, outro argumento. Vai para um outro parágrafo, conectivo, retoma o interlocutor. Tá? É bom sempre retomar o interlocutor em todos os parágrafos. Galera, aí às vezes vocês me perguntam assim, tá, mas se a carta é para revista, como é que eu retomo a revista? Eu coloco ademais revista Veja. Você pode colocar ademais editores da revista sem problema. Você pode colocar ademais responsáveis sem problema, tá? Porque alguém nessa revista vai receber essa carta. Então, para retomar depois, você pode chamar os editores para leitura, você pode chamar os autores, não tem problema, tá? Alguém vai ler essa carta lá e você não sabe quem é, se ele mande a carta para a revista. Tudo bem? Porque ficaria estranho depois você colocar, né? Ademais, veja, além disso, revista. Ia ficar muito estranho, não é? Então não tem problema você colocar editores, responsáveis, tudo bem? Para retomar. Agora, se for para o editor mesmo, aí você retoma como editor, como senhor, pelo nome, tá? É mais fácil. Beleza? E aí chegou no final. Terminou de argumentar, chegou lá no finalzinho do último parágrafo, você precisa fazer o quê? Retomar o objetivo da sua carta, falando que espera mais publicações sobre o tema. Tá? É sempre importante fazer um comentário sobre o tema no final, marcar o tema no final da carta. Então você coloca lá, face ao exposto, espero mais publicações sobre tal coisa, é o tema, para que cada vez mais pessoas compreendam o X, marcando ali a temática. Tudo bem? É importante sempre marcar o tema no final e falando, principalmente que você espera mais publicações sobre isso. Ok? Tudo bem? Se tiver mais de uma posição social, se ele falar lá que você é morador de algum lugar, que você é estudante, que você é trabalhador, que você tem filho, o que ele falar que você marca no seu texto. Tudo bem? Beleza. Além de leitor, tá? Não vai falar, pelo amor de Deus. Carta do leitor tem de falar que é leitor. Joia? Beleza. Exemplo. Então vamos ler um texto aí para a gente compreender, né? Ver na prática essa estrutura e essas informações que o prof passou para você. Então olha lá. Maringá, 21 de junho de 2017, coloquei uma data aleatória aí. Galera, só para contextualizar, este comando é o seguinte, você é pai de adolescentes, e aí você lê um texto que falava sobre bebida, né, e o consumo de bebida por jovens. E aí você ficou muito preocupado com essa situação,
e resolveu escrever a carta para a revista para falar que você tem filhos adolescentes e por que que você se preocupa, né? Por que que te incomoda, né? Como que esse texto provocou você de algum modo, certo? Esse é o contexto. Beleza. Então, olha lá. E é para o editor José Mendes, da revista Veja, ok? Então, prezado editor José Mendes, aí você marca que é leitor, né? Sou leitor da revista Veja, fala que leu o texto, e após ler o texto, bebida vergonha nacional, e aí o seu objetivo. Resolvi escrever esta carta com o intuito de expressar minha opinião sobre o assunto apresentado, marca as outras posições sociais que tem lá, né? Visto que sou pai de adolescentes e me preocupo com um número tão alarmante sobre a venda e a ingestão de bebidas alcoólicas por jovens. Beleza. Marcou todo o contexto? Aí sim você vai argumentar, né? Então coloca um conectivo lá, né, nesse contexto, nesse sentido, ou sob essa perspectiva, julgo que os adolescentes estão cada vez mais propícios ao consumo de álcool, pois os pais deixam. Já começa a dar opinião, né? Essa é a opinião desse ser que escreveu o texto aqui. Tudo bem? Olha lá, próximo parágrafo. Conectivo retoma o interlocutor, né? Além disso, senhor Mendes, praticamente nenhum lugar... fique bem claro, não precisa colocar prezado de novo, tá? Isso você colocou lá no começo. A partir daí você pode usar só um pronome, só o nome, só o sobrenome, tá? Pode retomar de maneira mais simples. Praticamente nenhum lugar verifica as identidades dos jovens e eles acabam vendendo para menores, causando riscos para essas pessoas, podendo incentivar o uso de outras drogas, incluindo as ilícitas. Então, aí tem mais um argumento, né? Então, além de ser porque os pais deixam, eles não verificam, eles vendem facilmente para jovens, né? E isso gera o risco de incentivar o uso de outras drogas, inclusive ilícitas. Beleza. Coloca mais um argumento. Assim, preocupo-me, uma vez que, mesmo instruindo meus filhos sobre as bebidas alcoólicas, não sou a única influência que eles têm nessa fase da vida, já que todos possuem aquele amigo descolado, né, que faz tudo para ensinar as coisas erradas da vida. Então, mais um argumento bem de pai mesmo, né? Bota a culpa no amigo descolado, né? Enfim, este argumento aí também é bem clássico, né? Beleza. Galera, e aí o último parágrafo, né? Ademais, não sou ignorante, senhor. Retoma o interlocutor, né? Tá vendo o senhor ali? Né? É sempre bom retomar o interlocutor em todos os parágrafos, ok? Conheço esses perigos, sabendo que a decisão está na cabeça dos jovens, mas insisto que haja, no mínimo, uma maior fiscalização para que a venda de bebida para menores seja erradicada. O escritor, aí, no caso, o autor do texto, né, ele insiste, né, que esse é um problema muito grande e que precisa de uma fiscalização maior. Beleza? Só que tem um argumento ali, né, galera? Ele fala assim, ó, sabendo que a decisão está na cabeça dos jovens, né? Então, mais uma vez, ele reforça o fato de que, por mais que os pais tenham controle, né, os filhos são donos de si em algum momento, beleza? Tem que ser muito esperto, tem que ser inteligente. Ok. Terminou de argumentar, você tem de retomar o seu objetivo e pedir mais publicações, né? Então, olha lá. Face ao exposto, espero que vocês continuem publicando artigos sobre o consumo de álcool por jovens, a fim de que cada vez mais a população fique alerta em relação ao tema, e aí a despedida e assinatura, né? Atenciosamente, leitor. Beleza, você assina do jeito que o comando pedir. Se o comando pedir para assinar como Jusemar, você coloca Jusemar. Se ele pedir para assinar como João Maria, você coloca João Maria. Se ele pedir para assinar como leitor, você coloca leitor. Estudante, estudante, cidadão, cidadão e assim por diante. Tá? Do jeitinho que está no comando é o jeitinho que você vai assinar. E se o comando não pedir para assinar, você não assina, você coloca atenciosamente. Tá? Por favor, não vai colocar seu nome, nem um pedaço de nome, nem o seu apelido, nem inventar um nome, nem colocar um nome simples. Não tem nome, ok? Beleza? É para assinar do jeito que o comando manda. Tudo bem? Joia? Entendido? Certo? Maravilha. Galera, e agora, né, vamos partir para o final da nossa aula, né, sobre carta do leitor, e aí o prof trouxe uma proposta, né, para a gente analisar. Essa proposta caiu no PAS, no vestibular da UEM, acho que foi vestibular. E nós vamos ler, né, para ver como que seria, né, no vestibular um comando de carta do leitor, né? Então, olha lá, contexto de produção. Após a leitura do texto Pelos Seus Olhos Eu Vejo, publicado na revista Vida Simples, você se lembra de uma ocasião em que pôde exercer a capacidade de se colocar no lugar do outro, quando algum ou alguma, né, colega da escola solicitou sua ajuda em uma situação, e por isso você resolve escrever para a revista, a fim de testemunhar como a empatia motivou você a agir com solidariedade, relatando o que foi capaz de compreender na situação que esse ou essa colega lhe apresentou.
Comando de produção. A partir do contexto de produção acima apresentado, redige uma carta do leitor destinada a Ana Holanda, editora da revista Vida Simples, por meio da qual você relate uma situação em que algum ou alguma colega da escola tenha solicitado sua ajuda, dizendo para que foi essa ajuda, explicando o que o levou a ajudá-lo, ajudá-la, e, por fim, testemunhando ter agido com empatia ao ter compreendido os sentimentos vividos por esse ou essa colega. Não dê nome ao a colega para manter a privacidade dele ou dela. Você deverá assinar sua carta como leitor ou leitor e seu texto deverá ter no mínimo 10, no máximo 15, sabendo que a UEM agora é entre 15 e 22 linhas, né? Então, esse comando já é um pouquinho mais antigo, acho que é 2017. Beleza. Galera, e aí? E esse comandão aí? Comando grandão. Nem sempre o comando é tão grande assim, tá? Às vezes ele é menorzinho, ele é mais conciso, mas enfim. Vamos analisar. O que a gente precisa procurar num comando? Quem sou eu, além de ser leitor? Tá? Quem é o meu interlocutor? E o que é para eu fazer com essa carta? O que eu li? Qual que é meu objetivo? Certo? Então, o texto que você leu é Pelos Seus Olhos Eu Vejo, publicado na revista Vida Simples. Isso está marcado, já está fácil. E aí, ele pediu, né, para você se lembrar de uma ocasião em que você exerceu sua capacidade de empatia, certo? E ele fala que é quando um colega da escola solicitou ajuda em uma situação. Ou seja, ele não fala que você é estudante. Ele não escreve assim, ó, você é estudante, para você se marcar como estudante, mas ele fala que foi um colega da escola que solicitou ajuda. Então, seria interessante você se colocar ali no ambiente escolar, entendeu? É você compreender o que o comando está te passando. Ele não escreveu descaradamente, ó, você é aluno, você é estudante. Mas pela situação que ele te colocou, né, a situação que ele pede para você se lembrar aí, relatar e contar, é esta de escola. Então, se marca como estudante, né? Se marca que foi na escola que aconteceu. E aí, galera, lembra que o prof falou agora ali? Geralmente, uma carta do leitor é para dar opinião sobre um tema, certo? Porém, nem sempre é isso que se pede, né? Às vezes eles pedem outras coisas, que é este caso aí, ó. Ele não pede para você dar opinião sobre o tema do texto. O texto explicava o que era empatia, tá? E dava situações ali e mostrava o que era ser empático, que é aprender a se colocar no lugar do outro, mesmo sem ter vivido aquela situação. Né? Literalmente se colocar no lugar do outro para compreendê-lo, certo? E aí, ele pede para você testemunhar como a empatia motivou, ele pede para você relatar uma situação que você lembrou. Né? Então, olha lá, relate uma situação em que um colega da escola tenha solicitado sua ajuda, dizendo para que foi essa ajuda, explicando o que levou a ajudá-lo, né, falando que é por conta da empatia, testemunhando ter agido com empatia, o que você fez, como você agiu, né, ao ter compreendido. Então, ele quer saber aqui o que o colega te pediu, qual ajuda, né, o colega te pediu, para você testemunhar que agiu com empatia e para você falar o que você fez para ajudar, certo? É isso que está pedindo. Em nenhum momento ele pede para você dar opinião sobre empatia, para você ficar falando se as pessoas são empáticas ou não, se hoje em dia elas são assim ou não, se isso é bom ou não, se é necessário ou não, certo? Você pode colocar isso no seu texto? Logicamente, quando você falar que você quer mais publicações para que as pessoas se tornem mais empáticas, logicamente você deixa a sua opinião clara sobre o tema, certo? Pela forma como você conta, né, que você agiu com empatia, você deixa claro para as pessoas qual é a sua opinião, que a empatia é importante. Tudo bem? Só que aqui é uma carta atípica, uma carta para você quase que um relato aí no meio, certo? Isso deve ser entendido por você, deve ser interpretado para que você não erre, né, o que o comando está pedindo. Tudo bem? Então, neste caso aqui, realmente, o que se esperava do estudante, né, do candidato, que ele marcasse a situação exata, né? Então, olha, na escola, em tal situação, o colega me pediu ajuda para isso, que ele estava passando por esta dificuldade, então, eu nunca passei por aquilo, mas eu me coloquei no lugar dele, eu tentei imaginar aquela situação, eu agi com empatia, e, ao agir com empatia, eu resolvi ajudá-lo, certo? Eu compreendi a dor dele e resolvi ajudá-lo, certo? E aí você conta o que você fez para ajudar. Era isso que era para fazer. É difícil, tá, galera? Porque se você não entende o que é empatia, se torna um pouco mais complicado. Exemplo. Vamos supor que você fala assim, olha, o meu amigo tinha dificuldade em matemática. E aí ele me pediu ajuda para estudar para uma prova, porque eu sou bom em matemática. Aí você fala assim, eu me coloquei no lugar dele porque eu já passei por isso. Eu tenho dificuldade em história. Uma vez eu precisei de ajuda e me ajudaram. Isso foi muito importante. Não é empatia. Se você já passou pela situação, você só foi solidário, porque você já viveu aquilo.
Tá? Então, você não teve nenhum trabalho de se colocar no lugar do outro, de imaginar como é a pele do outro. Entendeu? Né? Eu sempre dou o exemplo assim, o que seria empatia? Pensa nos alunos numa sala, pensa em vocês na sala de aula. Né? Vocês sabem como é difícil, vocês não sabem como é difícil ser professor, né? Tá ali na frente. Por quê? Porque vocês estão do outro lado, né? Vocês não têm de ir lá na frente falar para 50, 60, 70, 80 alunos, certo? Vocês têm de imaginar como é essa situação. Então, se você se colocar no lugar do seu professor, imaginar como é difícil estar ali, e aí você fala assim, meu, vou ficar de boa, vou ficar quietinho, não vou atrapalhar. Por quê? Porque deve ser muito complicado fazer todo mundo prestar atenção nele ao mesmo tempo, né? É difícil. Então, me colocando no lugar dele, compreendo a dor dele, né, o sofrimento, então eu vou agir de certo modo. Né? Vou ser solidário, então, depois de ter me colocado no lugar dele, certo? Então, é essa a ideia, você tentar se colocar no lugar do outro sem nunca ter passado por aquilo. Isso é ser empático de verdade, ok? Então, era só você pensar numa situação, né? Se você falasse assim, por exemplo, para quem for escrever essa daí, quem não escreveu ainda, é, se você, vou falar uma ideia. Eu estava na escola e aí uma colega me pediu ajuda, pois ela estava passando por uma situação muito difícil na casa dela, os pais tinham se divorciado, e aí o pai fugiu com todo o dinheiro da família, e ela ficou sozinha com a mãe, e eles estavam passando necessidade em casa. Elas estavam passando necessidade em casa. E ela veio me pedir ajuda porque ela não sabia mais o que fazer. Aí você fala assim, olha, eu nunca passei por aquela situação. Por quê? Porque minha família sempre foi muito bem estruturada, sempre tive de tudo, não sei o que é faltar, não sei o que é viver esse drama familiar. Mas eu procurei me colocar no lugar dela, né, imaginar como seria aquela situação, entender a dor dela e resolvi ajudar. E aí, então, eu promovi na escola um bazar para angariar dinheiro, para que ela e a mãe dela conseguissem pagar a escola, se virar, enfim. Olha que legal. Isso é ser empático. Você nunca viveu aquela situação, mas você se colocou no lugar, entendeu a dor e resolveu agir para ajudar depois disso, certo? Ser solidário depois disso. Então, qualquer coisa desse estilo, tá, galera? Qualquer coisa desse naipe. Só que é bacana pensar um pouquinho, né? Não falar qualquer coisinha assim, tipo, precisou de ajuda em matemática e eu ajudei. Fraquinho, né? Tenta pensar em alguma coisa um pouquinho mais evoluída e tal. Tudo bem? Enfim, acho que vocês entenderam, né? Acho que ficou claro aí o que é uma carta do leitor, tem de marcar como leitor, tem de pedir mais publicações no final, e é isso aí. Dá conta do comando, marca todo o contexto. Joia? Certo? Entendido? Compreendido? Quem não fez essa daí ainda tem de fazer, e fiquem de olho nos grupos de WhatsApp que o prof vai mandando as propostas, tudo bem? Não vamos parar de escrever, tá, galera? Quando chegar a hora, precisa estar afinado, tudo bem? Um grande abraço a todos, um beijo, espero vê-los muito, 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 muito em breve. Beleza? Fui.